Olá pessoal, conforme prometi a vocês, estamos aqui para essa videoaula de 15 minutos sobre Sociologia do Trabalho. Vou tentar sintetizar os pontos mais importantes que nós trabalhamos ao longo desse período. Vamos começar falando sobre a origem do termo trabalho, que está relacionada a um tipo de tortura utilizado com os escravos da antiguidade. Aqueles escravos que não obedeciam, desrespeitavam ou de alguma forma não se sujeitavam às imposições dos seus senhores eram sujeitos ao tripalho, esse instrumento de tortura que vocês estão vendo aí. Então, o termo trabalho ficou associado a esse instrumento de tortura justamente porque só estavam sujeitos a ele aquelas pessoas que de fato produziam, aqueles sujeitos que trabalhavam. Então, o trabalho era visto como uma coisa não muito nobre, porque havia aquele grupo de indivíduos que trabalhava e aquele que não trabalhava, ou seja, apenas os escravos trabalhavam. Ao longo da história, o trabalho foi adquirindo outros significados, outros contextos. Pensamos hoje trabalho em duas perspectivas, aquilo que nós entendemos como trabalho manual e trabalho intelectual, muito embora seja impossível dissociar plenamente ambos os tipos. Por exemplo, todo trabalho intelectual acaba sim tendo algum resultado que depende do esforço manual, assim como todo trabalho manual, de certo modo, também é uma atividade intelectual, uma vez que existe planejamento, algum tipo de raciocínio ou logística. Vamos ater-nos naquilo que é de fato mais importante agora, que é a evolução do trabalho conforme as diferentes sociedades, períodos históricos. Nós tivemos a oportunidade de abordar o trabalho em diferentes sociedades, a começar pelas sociedades tribais. Quando nós pensamos em sociedades tribais, podemos falar também em sociedades primitivas, e esse termo primitivo não está relacionado a uma condição de inferioridade, mas sim porque esses estilos de sociedade, esses modos de organização social foram os primeiros a serem encontrados na espécie humana. Sociedades pequenas, sociedades que viviam fundamentalmente da exploração da natureza, sociedades coletivistas e comunitaristas. Essas sociedades tribais até hoje elas existem não só no Brasil, mas também em outros continentes. Aqui no Brasil nós temos diversas sociedades indígenas, tribais, em diversos estados. Em outros continentes, como na Oceania, nós encontramos, por exemplo, as sociedades aborígenes. Na Ásia também nós vamos encontrar. Na África, mais ainda. Existem muitos grupos tribais na África. São modelos de sociedade que se fundamentam basicamente em uma forma de organização que não desvincula o trabalho das demais esferas da vida. Ou seja, há uma integração entre trabalho, arte, religião, lazer. Não existe a atividade do trabalho em si, como nós, da sociedade ocidental, urbana, pós-moderna, falamos, por exemplo, hoje eu vou trabalhar. O indígena, ele não fala, por exemplo, que vai trabalhar. O indígena, quando ele está caçando, pescando ou plantando, aquela atividade envolve também o seu convívio com a família, envolve também a sua espiritualidade, as suas crenças. Quando ele confecciona, por exemplo, seus instrumentos de pesca, ali também está a sua arte, a sua expressão artística. Existe uma integração muito grande entre as demais esferas da vida social com o trabalho. Algumas características das sociedades tribais e o seu modo de produção. Há uma divisão por sexo e idade, homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, todos trabalham, obviamente cada um com uma tarefa distinta. Existe uma subsistência dentro do processo de trabalho, ou seja, eles não produzem para o acúmulo ou para a troca, eles produzem para a subsistência. Significa que eles vão consumir apenas aquilo que é necessário, aquilo que vai ser para atender às suas necessidades. Pensamos, como eu falei antes, o trabalho nas sociedades indígenas como um trabalho desvinculado dessa sobrecarga, desse significado doloroso. Ou seja, é uma sociedade do lazer, uma sociedade que tem muito tempo para aquilo que preenche o significado da vida, como a cultura, a religião, a vida em família. Diferentemente da nossa sociedade, que dedica boa parte do seu tempo ao trabalho, à produção. Nessas sociedades tribais, não falta nada. Por ser uma economia de subsistência, não há escassez. Pensamos então como uma sociedade de abundância. Já falamos aqui sobre a integração do trabalho às demais esferas da vida. Essas dimensões da sustentabilidade e comunitarismo também são bastante importantes. As sociedades tribais elas vivem em um profundo equilíbrio com a natureza. A escassez que pode porventura acontecer nessas sociedades se deve, na maioria das vezes, por fatores externos. O avanço das suas terras, a exploração por parte de... Aqui no Brasil nós temos o exemplo disso, da agricultura extensiva, das madeireiras, que muitas vezes acabam ocupando ou comprometendo os recursos naturais próximos a essas tribos. Enfim, não existe propriedade privada numa sociedade tribal, então existe comunitarismo. Tudo é de todos, tudo é compartilhado por todos. Muito bem, sugiro vocês assistirem o documentário Índios no Brasil.
é uma obra do Paz II, pode complementar essa explicação a respeito do trabalho nas diferentes sociedades, em especial nas sociedades tribais. Vamos falar um pouco das sociedades modernas, do trabalho na sociedade moderna. Primeiro, é necessário a gente entender o processo histórico do trabalho na sociedade feudal para a sociedade moderna. Quando nós tratamos de feudalismo, pensamos naquela relação entre servo e senhor, lá na Idade Média. Então, o servo não era dono da terra, ele precisava trabalhar nesta terra. Além de servos e senhores feudais, havia um grupo muito importante, um estamento que era o da burguesia, os comerciantes, aqueles que faziam artesanato e os vendia nos burgos. A burguesia vivia então desse comércio. Porém, naquele momento histórico da Idade Média, num Estado absolutista, a burguesia ela era, de certa forma, controlada pelo Estado. Havia uma cobrança excessiva de impostos, além do que o propósito da burguesia, que era o lucro, não era visto positivamente pela Igreja. Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, nós percebemos aí uma série de fatos históricos importantes, comandados, protagonizados pela burguesia europeia. A começar pela Revolução Inglesa, que foi importante para que houvesse a queda do absolutismo monárquico lá naquele país, na Inglaterra. Posteriormente, no século XVIII, nós tivemos a Revolução Francesa, que através do iluminismo inaugurou alguns valores e fortaleceu outros, como a liberdade, a igualdade, a perspectiva da razão, o racionalismo, e deu com isso impulso à ciência. O impulso da ciência promoveu também o impulso da tecnologia. O avanço tecnológico ocorrido a partir do século XVIII, fez com que novas técnicas de produção surgissem. Aqueles artesãos que antes produziam apenas com as mãos, com instrumentos rudimentares, têm agora à sua disposição instrumentos de trabalho muito avançados. É o surgimento da máquina, é o surgimento da fábrica moderna. Essa passagem da manufatura para a maquinofatura é o que vai também inaugurar um novo modo de produção, um novo modo de trabalho, que é o trabalho industrial, que é o modo de produção capitalista. Então, eu sintetizei rapidamente aqui esse percurso histórico, porque é ele que constrói, né, a Revolução Industrial e, com isso, inaugura um novo modo de organização do trabalho. Então, vamos falar sobre esse novo modo de organização do trabalho. Ainda no século XIX, um economista chamado Frederick Taylor, desenvolveu uma teoria sobre o bom funcionamento ou ideal funcionamento da fábrica moderna. Segundo Taylor, a fábrica moderna seria tão eficiente à medida que ela fracionasse o processo produtivo, houvesse um controle do tempo desses trabalhadores que ali estavam, pudesse também dividir as atividades dos trabalhadores em tarefas distintas, pudesse também, de certa forma, criar estímulos para esse trabalhador produzir mais, dentro de um processo supervisionado pelos gerentes da fábrica. Esses princípios da administração científica da fábrica moderna ficaram conhecidos como Taylorismo. O primeiro industrial a aplicar esses princípios foi Henry Ford, na sua fábrica de automóveis, produzindo em massa um mesmo modelo, criando uma divisão do trabalho, concentrando esses trabalhadores nessas etapas da produção. Então, entendemos por Taylorismo a teoria sobre a administração das fábricas e como Fordismo a aplicação dessas perspectivas teóricas. Quando esse trabalho industrial fordista foi se consolidando, naturalmente surgiram alguns pensadores que dedicaram-se a estudar os fenômenos produzidos por esse novo modo de organização. Então, dentro da sociologia, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, os chamados clássicos da sociologia, teorizaram, apresentaram algumas análises a respeito desse novo modo de organização trabalhista, esse modo de organização moderno. Por exemplo, Max Weber vai dizer que o trabalho moderno ele teve êxito graças à influência da religião na Europa ao longo do século XIX e também do século XX, em especial da religião protestante. Na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber analisa o quanto a teologia da prosperidade ou a teologia protestante influenciaram no mundo do trabalho. Isso em decorrência de uma nova lógica em relação ao lucro e também de uma lógica que se deu ao trabalho. Uma vez que você está trabalhando, você não está pensando em ambições, você não está pensando em prejudicar pessoas. Ou seja, o trabalho é uma atividade que te desvincula do pecado. Essa forma de perceber o trabalho como uma fuga do pecado e naturalmente como uma fonte de graça faz parte dessa nova teologia protestante que se desenvolve na Europa, principalmente a partir do século XIX.
Weber vai mostrar então que o sucesso do capitalismo vai estar atrelado à teologia protestante. Por quê? Porque os trabalhadores, de certa forma, vão se dedicar e vão se conformar com as circunstâncias de trabalho. Isso vai gerar um aumento da produtividade, isso vai gerar uma certa conformidade em relação à situação de trabalho e vai impulsionar a produção, vai impulsionar o próprio capitalismo. Emile Durkheim via que o trabalho era uma situação, era uma circunstância que gerava coesão social. Durkheim percebeu que em diferentes sociedades havia uma forma de solidariedade entre os indivíduos. Em sociedades primitivas, os indivíduos se vinculavam, se solidarizavam devido ao fato de que eles partilhavam crenças, valores e costumes. Na sociedade moderna, há um outro tipo de solidariedade, que é diferente dessa solidariedade tribal, chamada por ele de mecânica. Na sociedade moderna, vai ocorrer a chamada solidariedade orgânica, ou seja, os indivíduos se sentem parte da sociedade não em si pelas crenças que compartilham, não em si pelos valores que compartilham, mas sim porque cada indivíduo participa de uma etapa da produção. Cada indivíduo, enquanto profissional, enquanto ator deste mercado, tem um papel nessa produção. Então é o que ele vai chamar de solidariedade orgânica. Sugiro você ler a apostila para poder complementar essa explicação que eu acabei de dar. Muito bem. Karl Marx é um crítico do modo de produção moderna, do modo de produção capitalista. Ele vai perceber que o trabalho nas fábricas gerava duas situações. Uma era a alienação do trabalhador, uma vez que cada trabalhador só faz uma parte do produto. Dessa forma, cada trabalhador, tendo só consciência de uma parte, nunca terá consciência do todo. Ou seja, o trabalhador desconhece as etapas de produção. O trabalhador também não é dono dos seus instrumentos de trabalho. Esses instrumentos são do empresário, do capitalista. E o produto final também não está ao alcance do trabalhador. Outra situação que Marx justificava a exploração do trabalho, que servia como argumento para essa exploração, era o processo de mais-valia. Segundo Marx, e aí ele atesta isso no Capital, que é um livro importante, uma obra importante da teoria marxista, ele vai mostrar que os trabalhadores produzem muito mais do que eles ganham. Há uma diferença significativa entre a remuneração e a produção dos trabalhadores. Marx vai mostrar que os empresários capitalistas tinham duas maneiras de aumentar essa chamada mais-valia, esse ganho. Uma era aumentando a jornada de trabalho sem aumentar o salário, e aí a gente vai chamá-la de mais-valia absoluta. A outra era incrementando o processo produtivo com novas tecnologias ou incrementando a velocidade da produção. No filme Em Tempos Modernos isso fica bastante claro, no momento em que o gerente da fábrica aumenta o ritmo da esteira e assim os trabalhadores têm um ritmo de produção maior. Muito bem, então essas são as abordagens clássicas a respeito do trabalho moderno. Aqui nós temos uma chart, você vai ver lá nos slides, sobre mais-valia, ilustrando esse conceito. Pois bem, para nós concluirmos, vamos falar rapidamente sobre o trabalho na contemporaneidade. O que nós percebemos hoje é que o trabalho está mudando. Essas relações de trabalho tradicionais, baseadas na remuneração fixa, na jornada fixa, estão sendo modificadas por aquilo que a gente chama de processo de flexibilização do trabalho. A nossa Constituição, ela afirma o trabalho como um direito. Então, segundo o artigo 6º, que é obra do Paz II, todos os cidadãos brasileiros têm direito ao trabalho. Ao exercer o trabalho, esses trabalhadores estão sujeitos a uma série de direitos também e deveres, a uma série de circunstâncias. São chamados direitos trabalhistas. Estão lá no artigo 7º da nossa Constituição até o artigo 11º. Muito bem, alguns exemplos desses direitos trabalhistas, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Seguro-Desemprego, ao salário mínimo, a uma jornada de trabalho máxima de 44 horas, entre outros, você pode encontrar aí no artigo 7º. Algumas situações estão ilustrando uma flexibilização do trabalho e, segundo alguns críticos, estão também gerando uma precarização das condições de trabalho. Podemos citar o crescimento da informalidade, podemos citar também o processo de terceirização, a ampliação da terceirização. Há um debate hoje no Brasil a respeito da terceirização. Uma lei que está no Congresso Nacional quer ampliar as possibilidades do trabalho terceirizado, que hoje só pode ser exercido nas chamadas atividades meio. Ou seja, numa empresa, por exemplo, cujo seu propósito é produzir automóveis, hoje a lei permite que funcionários que não estejam envolvidos na produção de automóveis, como funcionários de limpeza ou funcionários de segurança desta empresa, desta fábrica, possam ser terceirizados. Segundo a nova lei, a terceirização poderia acontecer também nas atividades fim, ou seja, uma fábrica poderia terceirizar também seus metalúrgicos. É um debate interessante, com vários argumentos prós e contras, sugiro que você pesquise mais a respeito. Com isso, nós finalizamos aqui a aula. Eu espero que você tenha sucesso nas avaliações e também nos seus estudos. Um abraço a todos e até a próxima.